Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo, onde existe a quarta maior concentração no estado de São Paulo de pequenos negócios. É um prazer tê-lo conosco. Cury, prazer é todo meu de poder estar aqui participando deste importante programa, especialmente falando de quem movimenta a economia desse país, que são os pequenos negócios, a pequena indústria, pela qual vocês tão bem representam. É um privilégio meu poder dividir esse espaço com você no dia de hoje. Nós vivemos um momento de grandes desafios. Um dos desafios é a reforma tributária que se avizinha no Congresso Nacional. Qual a sua análise desta reforma que será discutida? Primeiro, não dá para chamar isso de reforma. Nós estamos vendo uma concentração tributária, onde o governo federal quer levar toda a base pagadora para o governo federal para depois fazer a distribuição. Um dos pontos altamente críticos, eu especialmente sou crítico, é a questão do ISS, que é um tributo extremamente importante para os municípios. Você levar o ISS para o âmbito federal para depois devolver isso aos municípios, especialmente neste modelo apresentado pelo subsecretário da Receita, o API, é você socializar a miséria, porque você fará com que todos os municípios tenham ISS, só que as cidades já estabelecidas, que dependem de maneira significativa do ISS, terão uma perda ao longo de 10 anos muito grande. No caso de São Bernardo do Campo, posso falar, é o segundo tributo que a cidade mais arrecada. O primeiro é o ICMS, o segundo é o ISS. Nós teríamos enorme dificuldade em poder manter o crescimento da cidade, o custeio dos equipamentos, tanto na área de educação, de saúde, se levar o ISS embora. Então, eu entendo que é necessário ter uma reforma tributária, mas o ponto principal de uma reforma tributária seria equiparar as alíquotas de ICMS. O que o Brasil assiste hoje é triste. Cada estado pode legislar sobre o ICMS, que é o imposto mais incisivo sobre quem produz. É uma guerra fiscal instalada declarada. No país declarada. Não, uma forma famigerada de você poder impor o que nós assistimos diariamente. Empresas que deixam São Paulo atrás de alíquotas de ICMS inferior a estados vizinhos, como, por exemplo, Minas Gerais. Então, se você quer ver o país crescendo de maneira sólida, o principal ponto da reforma tributária seria ter alíquotas de ICMS igual. Eu não consigo imaginar como reagirá as bancadas do Norte e do Nordeste mediante a isso. Agora, simplesmente fazer uma reforma tributária para você concentrar a arrecadação não vai refrescar o grave problema que todos insistem há décadas, que é o volume. Nós somos um dos países mais taxados do mundo e, naturalmente, isso não é a solução. Então, eu entendo que é necessário, entendo que a reforma, o ano correto dela ser feita é agora, porque é início de governo. Nós já vimos o que aconteceu se você pegar no período curto. Michel Temer, em um ano, conseguiu fazer a reforma trabalhista, que foi um avanço para o Brasil. Infelizmente, algumas mudanças através de processos judiciais, mas foi feito. Governo Bolsonaro, primeiro ano, reforma da Previdência, que foi importantíssima para o país. Então, se este atual governo, o governo Lula do PT, pretende fazer a reforma, este é o ano apropriado, mas não colocada este texto como foi apresentado. Este texto, eu sou crítico e contrário. Ou seja, haverá uma grande negociação para tentar viabilizar algo que seja compatível município, Estado e União, se for aprovado, se houver a evolução do quadro. Nós esperamos. Em síntese, é o que se espera. Nós esperamos que isso ocorra e eu entendo que é importante para toda a cadeia produtiva, para os estados e para os municípios. Bem, eu acho que existem outros problemas que devem estar afetando a prefeitura. Qual a sua análise, ou se é verdade, que o sistema financeiro travou os empréstimos, não existe mais empréstimos? Como é que isso está afetando os negócios em São Bernardo do Campo?
Olha, nós somos uma cidade industrial, a principal atividade de São Bernardo ainda é a indústria, a grande, a pequena, a média indústria, tamanha verdade que o principal tributo, como já aqui por mim relatado, é o ICMS. A dificuldade do crédito gera efeitos colaterais natural. Você imagina a dificuldade para você fazer o financiamento de um caminhão. Nós temos duas grandes montadoras na cidade, Mercedes-Benz e Scania. É difícil, o banco hoje tem dificuldade em liberar crédito para compra de veículos, para compra de caminhão. A própria construção civil está enfrentando dificuldade de crédito porque tem o receio. É um novo governo, nós estamos no primeiro quadrimestre do ano, taxas de juros, eu não vou aqui ficar parafraseando, até porque não é da minha seara, mas praticamente impagáveis. Quem consegue crédito hoje ganha um sócio. O banco hoje não aporta. Com a taxa de juros, com o Selic de quase 14% ao ano, quem toma crédito hoje ganha um sócio no seu negócio. Sim, só que a taxa de juros para quem toma... é muito superior. Exatamente. Esse é o preço que o banco paga. Sim. Quando ele passa isso, hoje nós estamos falando de 20% para quem consegue o crédito. Além de muito caro, uma enorme dificuldade, porque os bancos... pelo menos é o que nós vimos, liberaram muito crédito durante a pandemia e tiveram muita dificuldade. A inadimplência cresceu muito no ano de 2022. Banco não se contenta em ganhar pouco, né? O lucro de banco, quando Sim. fica abaixo de bi, é prejuízo para eles. Então, hoje o que a gente viu foi uma enorme retração na disponibilidade de crédito e isso é extremamente nocivo para a economia, principalmente para a pequena empresa. Este ano, de 23, a inadimplência cresce. Ela está crescendo e se não houver mudança no cenário econômico, irá aumentar. Mas o que está acontecendo com o cenário social na sua avaliação de perda de emprego, geração de emprego? O que está acontecendo de uma forma geral? São Bernardo, claro, mas você tem amigos, parceiros no estado inteiro, no país inteiro. Qual é a avaliação, de uma forma geral, desse cenário? Olha, o maior programa social que um governo pode oferecer para a sociedade é emprego. Sem dúvida. Porque essa é a garantia de independência, tranquilidade familiar. Os programas sociais se fazem necessários, mas o mais importante é ter emprego. Infelizmente, nós estamos, há anos, o país vive uma recessão técnica. E não só por conta da pandemia. No pré-pandemia, nós vivíamos aí um PIB que oscilava de 1% a 2%, que é muito baixo, enquanto no mesmo período você via países emergentes crescendo 10%, como China, Japão, Índia. Então, nós perdemos a década de ouro. Fomos atropelados pela pandemia, que foi trágico, e aí foi mundial, mas nós vimos PIB 2 anos seguidos inferiores. Sim. E agora a perspectiva de PIB muito pequena. Então você tem dificuldade. As novas gerações, baixa expectativa. E natural, Cury, quando você não tem emprego, você tem um aumento de demanda social. E difícil de cobrir. Você vê que o arcabouço fiscal apresentado, ele está diretamente entranhado para cobrir os benefícios sociais que o governo federal, que era o auxílio emergencial, agora voltou a chamar Bolsa Família, que eu entendo como necessário, mas ele teria que ter uma durabilidade e ser substituído por emprego. Com a liberação de crédito, a retração da indústria e todo este cenário, e eu não digo isso com ar de pessimismo e sim da realidade, tem dificuldade. São Bernardo ainda foge dessa curva. 2022, nós tivemos ao longo de todo o ano um CAGED positivo, extremamente alto, lideramos a geração de emprego em todo o Grande ABC e uma das cidades que mais gerou emprego no país. Por vários fatores, a cidade tem uma logística muito atraente, hoje um polo logístico muito forte associado à indústria automotiva, que é, sem dúvida nenhuma, a forte tração econômica do município, mas poderíamos estar melhor. Sim. E me preocupa bastante que este cenário, como você mesmo coloca, da dificuldade de crédito, o aumento eventual do desemprego, nós teremos, pelo menos o que se apresenta,
é um segundo semestre em 2023 tão difícil quanto está sendo o primeiro. E isso reflete na arrecadação dos municípios. Eu não falo por São Bernardo apenas, mas isso pode refletir. E quem realmente enfrenta os problemas da sociedade, e eu não falo isso porque sou o prefeito, falo isso com a realidade de quem vive há mais de 20 anos na política. Fui deputado por 4 mandatos, são os municípios. Quem oferece saúde para a população que mais precisa é as cidades, quem oferece educação é a cidade, o transporte coletivo, via de regra, o saneamento. Então, quando você vê a queda na arrecadação dos municípios, o reflexo disso para a população e respondendo a sua pergunta na área social, infelizmente poderá sofrer impactos. Nós estamos tendo uma deteriorização do mercado interno? Estamos. É inevitável. A gente olha a própria indústria, o quanto hoje nós recebemos de importado e quanto se recebia há uma década atrás. O mundo está globalizado, eu defendo a economia liberal, o modelo liberal, porém, nós viramos grandes exportadores de commodities e importador de manufaturado, sim, que é onde está o valor agregado. Exportar minério de ferro é importante. Agora, não adianta a gente só exportar o minério e trazer o televisor pronto. Nós precisamos ter o televisor, seja qual for, eu estou exemplificando aqui, com alta produção no país. As novas montadoras, agora recentemente foi inaugurada uma em São Paulo, onde já foi inclusive uma fábrica da Mercedes em Iracemápolis. É um modelo só de montagem. O carro vem todo desmontado e é montado. Você não tem produção local. E o que nós víamos em décadas passadas era uma indústria nacionalizada. Esta indústria que é muito importante, porque você tem toda a cadeia do emprego no teu próprio país. Você defende a reindustrialização do país? Eu defendo um refinanciamento voltado para a industrialização do país. E aí me permita, me causa bastante indignação a gente voltar a ver o governo financiar países vizinhos, como nós vimos agora, a Argentina vindo pedir crédito ao Brasil, e você não ter uma linha de crédito como juros subsidiados para a pequena empresa, para o pequeno comércio, que é onde se concentra a maior geração de emprego. Isso está provado mundialmente. A maior cadeia empregadora são as pequenas atividades econômicas, que geram milhares de empregos. E hoje o que nós vemos é a tomada do crédito para o grande e para o pequeno, o preço é o mesmo. Está errado. O governo tem obrigação de oferecer juros subsidiados voltados à geração de emprego, à reindustrialização, o fomento do pequeno comércio, da pequena indústria, e infelizmente não é o que nós vemos. Prefeito Ornando Morando, nós queremos agradecer a sua participação, agradecer as sábias palavras daquilo que a prefeitura vem sofrendo e a sociedade, desejar sucesso e êxito, que afinal de contas sucesso das instituições é o sucesso da sociedade e do país. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.